Olá, sejam bem-vindos para mais uma hora do programa Culturando. Você está na IFOR TV e eu sou Rosa Familiar. Já sabe que nos pode acompanhar à terça-feira às 20 horas na IFOR TV online no Facebook e à quarta-feira em repetição à mesma hora, 20 horas, no 106.3 FM e ao domingo ao meio-dia. Se desejar estar connosco, simples, basta enviar um e-mail para culturando2015@gmail.com e agendar a sua entrevista para divulgar o seu projeto, seja ele de que divulgação for, nós aceitamos todas aquelas que sejam bem-vindas e sobretudo para divulgar cultura, saúde, música e tudo o que fizer bem ao ser humano. Eu espero que estejam todos bem, ainda estamos nesta fase de pandemia, mas de uma forma menos confinada, mas nós ainda à distância. Hoje o nosso encontro aqui é com o psicólogo Marco Sousa para conversarmos sobre as verdades do corpo, um projeto de ajuda ao outro. A solução através dos sintomas, a consciência ao serviço do ser. Vamos tentar explorar o que é que o Marco nos tem para dizer. Olá, muito bem-vindo Marco ao Culturando, é um prazer estar aqui à conversa contigo. Olá Rosa, o prazer é todo meu pelo convite e por esta iniciativa e espero que a minha contribuição seja útil para todos os ouvintes do vosso programa e estou feliz por estar aqui. Marco, como é que tem sido esta fase Covid? Para um psicólogo certamente não é muito fácil este período em que as pessoas estão um pouco mais fechadas e certeza que entram um bocadinho mais, eu diria, entre aspas, em parafuso. Sim. Está a ser uma fase muito desafiante para todos nós, para toda a massa coletiva que nós estamos agora a viver. É uma fase que está a trazer acima muitos medos, muitos anseios, muitas preocupações, e está a ser interessante perceber como é que nós, como seres humanos, estamos agora a lidar com este novo desafio. E, aliás, eu tenho tido muitas consultas, não é? com pessoas que neste momento estão a entrar num processo psicológico e emocional profundo por causa do confinamento e, por um lado, tenho visto aqui também uma oportunidade muito grande em muita gente também conseguir resolver certos problemas emocionais que estavam aqui, digamos, em stand-by, não é? E a paragem e o confinamento fez com que nós nos obrigássemos a entrar em contato com nós próprios. Isto é, houve um isolamento social, foi como uma vez disse, ou é um isolamento social, há uma falta de contacto com o exterior, mas criou-se um imenso contacto interior e isto está a ser um terreno muito fértil para fazer aqui uma divagação ao nosso interior psicológico que é lindíssimo e insondável. Marco, e como é que é isto de a solução através dos sintomas, a consciência ao serviço do ser? É uma forma de descobrir o ser humano? Sim. Eu aqui talvez desafiaria a ver aqui, digamos, uma abordagem de uma forma diferente, não é? Nós estamos acostumados, estamos programados a perceber o sintoma como sendo algo mau. É algo que nós temos, um sintoma pode ser algo físico, algo fisiológico, algo que está relacionado na nossa vida amorosa, na nossa vida financeira. Digamos, nós estamos acostumados a ver como um sintoma um bloqueio que, de certa forma, estraga um pouco a nossa vida. E o meu papel, a minha função foi perceber que aqui podemos usar uma estratégia mais inteligente para usar o sintoma. Isto é, podemos usar o sintoma para ir ao nosso interior, para ir ao nosso inconsciente e compreender o que é que o sintoma nos pode comunicar, o que é que ele nos está a trazer. E daí, por exemplo, quando alguém apresenta um sintoma de qualquer tipo, aqui o meu papel é levar a pessoa a fazer a pergunta: o para quê de estar este sintoma na minha vida? É certamente interessante e falamos com Marco Sousa, é licenciado em Psicologia Clínica pelo Instituto Superior da Maia, tem pós-graduação em Psicopatologia Infantil e Juvenil com o Dr. Paulo Moreira. Tem vindo a realizar diversas formações dentro das áreas da medicina tradicional, mas destaca-se o seu papel neste projeto Verdades da Mente. Marco, e para início de conversa um bocadinho mais aprofundada,
Fala-me um pouco desta tua escolha primeiro. A psicologia já vem de uma escolha de tenra idade, foi uma descoberta mais tardia. Porquê esta área? Sim, isto aqui dá uma bela história, realmente. Eu acho que isto já transporta este bichinho, por assim dizer, pela psicologia, já o transporte desde pequenino, não é? Eu desde criança era uma criança muito curiosa com tudo que era relacionado com o misterioso, com o oculto, com o comportamento das pessoas, perceber como é que as pessoas funcionam. E há um dado momento, aliás, o meu sonho até era ser astrónomo. O meu sonho era ir para uma serra muito alta, em Chile, estar a observar as estrelas e estudar, digamos, o universo, aquilo que nós não conseguimos ver. Só que, por obra do destino, chegou a uma altura da minha vida que eu tive que confrontar que eu não sou bom a matemática. E então, claro que eu, ao constatar essa realidade, que na altura foi uma desilusão, percebi que talvez que eu podia encontrar esse universo, mas em vez de procurar esse universo fora de mim, optei antes por procurar esse universo no meu interior e perceber como é que nós funcionamos, como é que é o nosso interior, onde é que é as nossas estrelas, onde é que estão o nosso brilho, onde é que está a nossa parte mais escura. E a partir daí comecei a desenvolver um caminho único, posso dizer que é único, em que me apaixonei sobretudo pela dinâmica do nosso inconsciente, que é a parte mais difícil de decifrar entre nós, e com o trabalho com os meus clientes, percebendo aquilo que eles traziam, eu aprendi imenso com todos os meus clientes, ainda continuo a aprender imenso com os meus clientes, e com isso consegui desenvolver um método cada vez mais preciso, mais eficaz, para fazer uma leitura do sintoma. Isto é, quando alguém procura, digamos, os meus serviços, o meu papel basicamente é ler o sintoma da pessoa, aquilo que a pessoa traz. Pode ser, por exemplo, um transtorno de ansiedade, pode ser uma depressão, pode ser um problema amoroso, pode ser até mesmo uma fibromialgia, que a Rosa também já sabe que também eu trabalho muito com a fibromialgia, e procurar perceber qual é a mensagem que o nosso inconsciente nos quer dar ao trazermos este sintoma para a nossa vida. De uma forma muito sucinta, o meu papel é relembrar à própria pessoa que tudo que ela tem como sintoma foi criado inteiramente por ela, consciente e inconscientemente. Isto é, creio que aqui mesmo a minha missão vai mesmo ajudar a pessoa a perceber que ela na realidade foi própria criadora daquilo que está a acontecer e levá-la, de certa forma, a conseguir observar, reconhecer e aceitar de forma com que encontre soluções diferentes, em vez de, por exemplo, recorrer somente à medicina convencional, que embora ela seja útil, mas é muito limitada, embora recorrendo a outro tipo de métodos, a outro tipo de soluções, como por exemplo as drogas, como por exemplo relações tóxicas, como por exemplo o vício no jogo, vício nas redes sociais também. Em vez de certa forma, nós arranjarmos essas soluções para estarmos em vez com nós próprios, procurar encontrar uma solução no nosso interior, que está sempre disponível à nossa frente, caso nós tenhamos alguém que nos facilite e que nos dê segurança e, sobretudo, confiança em acreditar nesse processo de interiorização. E aqui vem o desafio. Devo dizer que não é psicólogo, ser psicólogo não é uma profissão que, digamos, é bem vista nos olhos do mundo, porque, digamos, nós estamos a vender um serviço, posso dizer assim, não é? Podemos estar a vender um serviço que leva com que as pessoas entram em contato com coisas que elas não querem entrar em contato, não é? Porque quando as pessoas recorrem às consultas, a primeira coisa que procuram é que do meu lado eu ofereça, digamos, as soluções, como quem vai ao médico, oferece um antidepressivo, um ansiolítico, mas não, aqui o meu papel realmente é atrair pessoas que tenham, de certa forma, um espírito mais aventureiro, um espírito mais curioso e que, de certa forma, tenham uma vertente espiritual, por assim dizer. Eu, quando digo espiritual, não é no sentido esotérico, mas no sentido de perceber que dentro de nós contemos as sementes para todas as soluções
e que é possível nós encontrarmos uma solução para os nossos maiores variados problemas. Aqui está, Marco, a importância do autoconhecimento, das pessoas se conhecerem muito bem, e esta pode ser a ajuda que de facto um psicólogo pode dar quando as pessoas estão um pouco desequilibradas e ficam doentes precisamente por falta de equilíbrio emocional muitas das vezes. Mas tu enveredas também pelas medicinas alternativas, também é uma paixão. Sim, sim, sim. Eu quando comecei com a psicologia, eu na altura achei que a psicologia estava muito limitada. Porquê? Porque normalmente a imagem que toda a gente, ou quase toda a gente tem, ou o estereótipo do psicólogo, é alguém que vai a uma consulta e fala, e fala, e fala, e desabafa. Tudo bem que é necessário às vezes nós partilharmos os nossos problemas e de certa forma alivia o nosso stress inconsciente, o facto de termos alguém que nos ouça, mas depois comecei a observar que isso por si só não chega. Ou seja, é preciso ainda ir mais ao fundo do nosso ser e perceber que talvez há ali processos ainda muito mais profundos que é necessário compreender o que é que realmente está a levar com que a pessoa tenha essa repetição desses problemas ao longo da vida dela. Então, a partir daí, comecei uma busca pessoal também, não é? E uma busca profissional em tirar várias formações de vários géneros. Eu tive a oportunidade de seguir uma carreira académica, porque na altura, quando terminei a licenciatura, digamos que eu fui um aluno bem graduado no curso e tive a oportunidade para fazer uma tese, só que na altura eu pensei, ok, esta parte académica talvez já está o suficiente, digamos que a psicologia nesse sentido já me preencheu, agora quero ir mais longe, quero ir mesmo ao centro do ser, quero ir mesmo à energia do ser, o que é que existe, digamos, além da parte psicológica, como é que nós funcionamos como energia, como é que nós funcionamos como corpo? Qual é que é o nosso universo, visível e invisível? Então, a partir daí, decidi tirar uma formação em medicina tradicional chinesa, para perceber como é que a energia se desloca pelo nosso corpo, ou seja, comecei a entrar mais naquela parte, digamos, chamada do oculto do ser, ou seja, aquilo que nós não conseguimos ver com os olhos da nossa consciência, mas conseguimos sentir e por vezes nem sequer dar palavras. E daí comecei com a medicina tradicional chinesa, experimentei outros tipos de terapias alternativas relacionadas com o xamanismo, que são terapias que estão ligadas com os chamados espíritos animais da nossa natureza, com culturas ancestrais que, felizmente, em Portugal estão um pouco adormecidas, embora nós tenhamos um pouco a influência céltica da Galiza, e talvez a partir daí nós podemos também buscar uma certa espécie de terapia ao ir ao encontro com as nossas raízes ancestrais para conectarmos com a Terra. Tudo que faça com que o ser humano consiga criar uma conexão entre o corpo, a mente e a Terra é o que nos faz entrar em equilíbrio. Está muito bem como a Rosa estava a explicar, que neste momento nós estamos todos em desequilíbrio e creio que a principal causa do nosso desequilíbrio é, digamos, esta desconexão que nós temos entre o nosso ser e a nossa existência aqui neste planeta. Porque com o stress diário, nós estamos de tal forma dispersos na nossa mente que esquecemos que temos uma bagagem, que temos um corpo, que ele tem lá respostas, que ele tem memórias, que ele nos dá soluções. E daí, Verdades do Corpo. O projeto começou a, digamos, a manifestar-se na minha mente mais ou menos em 2015. Foi aí que eu percebi que certas curas que eu estava a observar em consulta, as pessoas, quando tinham a oportunidade de escutar os seus sentimentos, escutar as suas emoções e ir ao profundo de ser, chega o momento que dizem, já sei, já sinto, já sei porque é que eu sinto isto, já sei de onde é que vem isto, já sei. E naquele momento, por vezes nem há palavras para explicar uma frase, uma palavra que estava lá escondida no nosso corpo, no nosso inconsciente, mas por vezes o corpo, ou a nossa inteligência biológica, por assim dizer, nos leva a encontrar essas palavras, uma dor ou uma frase que nós não fomos capazes de dizer à nossa mãe, uma frase que nós não fomos capazes de dizer à despedida de um avô nosso, uma frase que nós não fomos capazes de expressar, por exemplo, quando fomos violentados na nossa infância, uma emoção, um gesto que ficou por dizer à nossa professora do primeiro ano, quando ela nos humilhou à frente de toda a turma. Todas essas memórias ficam gravadas no nosso inconsciente corporal e por vezes ficam de tal forma reprimidas, que a função da nossa parte psíquica é proteger-nos dessa dor.
E daí é que muitos de nós que estão aqui à nossa volta vivem, de certa forma, desconectados deles próprios, não é? Porque quando nós vamos fazer esse aprofundamento, nós vamos encontrar um lugar doloroso, o que é inevitável, sair um bocadinho do nosso controle e das nossas máscaras, não é? Do nosso aparecer, do nosso ego, e ir lá ao baú dessas memórias e resgatar esses traumas, de modo com que o nosso corpo crie uma maior leveza e uma maior conexão entre aquilo que eu sou e aquilo que eu sinto. E a partir do Marco, momento em que há uma conexão... Vou-te interromper um pouco, porque de facto é o conhecimento do eu interior que é aqui extremamente importante, e por isso surge certamente este teu projeto Verdades do Corpo, que é um projeto que integra a relação entre o corpo e a mente, como agora falavas, este equilíbrio que é tão, tão necessário, que muitas das vezes está completamente em desequilíbrio, e as pessoas têm muito receio de procurar essa ajuda para ir em busca desse equilíbrio. O que é que isto tudo oferece? Oferece um mapa que auxilia o autoconhecimento através de serviços de psicologia online, consultas por videoconferência e artigos terapêuticos úteis para quem desejar ir além dos seus sintomas. Ou seja, como é que tu podes, através deste teu projeto, ajudar as pessoas para que elas possam chegar até ti sem aquele receio de estar como estamos nós aqui a conversar numa videoconferência, por exemplo, e tentarem se descobrir um pouco mais? Eu primeiro tenho de dizer que normalmente as pessoas que procuram a minha ajuda e que procuram, digamos, os meus serviços ou a minha metodologia psicológica, por norma, são pessoas que têm um perfil, digamos, curiosas e aventureiras. Por norma, são pessoas que já procuraram imensas coisas, já procuraram imensas alternativas e imensas soluções, e que chegam a um ponto que, mesmo apesar de terem feito tudo, eu não consigo encontrar, por exemplo, um problema para esta alergia constante que eu tenho aqui no meu rosto. Porquê que aparece, por exemplo, constantemente esta alergia no meu rosto? Porquê que, por exemplo, eu estou sempre a repetir as mesmas asneiras nas minhas relações? Porquê que eu não consigo encontrar um emprego e não consigo valorizar-me como pessoa, por exemplo, não é? Chega um momento que as soluções esgotam-se. E quando o exterior deixa de dar essas soluções, aí é que eu posso entrar. E aqui o meu papel o que é? É, digamos, como equipa, não é? Porque eu mais a pessoa que está à minha frente, a partir do momento em que estamos aqui em contacto, são dois seres humanos que estão a partilhar dois mundos diferentes. O meu papel basicamente é criar um espaço de segurança e sobretudo de não julgamento, não é? Porque nós somos muito críticos com nós próprios, nós somos muito exigentes com nós próprios quando estamos bloqueados numa situação, e o meu papel é com que esse espaço de segurança e de compreensão seja criado para que nós nos sentimos relaxados e podemos falar aquilo que era impossível não falar. Por exemplo, vou dar um caso de um menino, um jovem com 18 anos de idade, que ele sofre de um eczema atópico, em que ele parece uma alergia constante na zona superior do corpo, que já tentou várias soluções, já experimentou várias soluções e todas elas, sobretudo dermatológicas, não tiveram solução. Então foi nesse caso que falaram do meu projeto e essa pessoa, esse rapaz, decidiu procurar para perceber que realmente que ele descobriu que há uma relação de quando eu estou em stress, as minhas manchas aparecem com mais facilidade. Isto é, estamos a falar de um rapaz de 18 anos de idade que começa já a despontar um nível de consciência bastante interessante e começa a perceber que realmente aqui há uma relação em que alguma coisa me ativa o stress e essas manchas aparecerem no pescoço. E então abrimos essa possibilidade, tivemos a perceber e estudar desde quando é que foi a primeira vez que ele começou a sentir esses sinais de stress, e ele começou a explicar que a primeira vez que eu comecei a sentir isto foi aí há 2, 3 meses atrás, mais ou menos para aí em março deste ano. E eu, ok, então nessa altura, qual foi, biodescodificando o sintoma, qual foi a situação em que viveste com stress muito elevado, em que sentiste que foi algo que não conseguiste dizer
ou que não conseguiste, de certa forma, expressar, porque estamos a falar da zona do pescoço, do chakra, também a nível da medicina ayurvédica, estamos a falar também do chakra da expressão, do chakra laríngeo, e que, normalmente, quando também são problemas de pele, estamos a falar também de conflitos de contacto. Isto é, são situações em que é alguém importante na minha vida, que me dá muito contacto, mas naquele momento o contacto foi travado. Normalmente são chamados conflitos de separação. Então tive que explicar isso a uma linguagem adaptada a um jovem de 18 anos de idade, em que expliquei, olha, qual foi aquela situação naquela altura em que tu sentias que precisavas dizer alguma coisa de alguém que te dá muito contacto e naquela altura ficaste atrapalhado e não conseguiste dizer. E naquele momento ele parou, ficou assim, digamos, um pouco, digamos, a processar a informação, porque a informação foi logo ao inconsciente dele, e surgiram logo umas lágrimas, e eu disse, já sei o que é que foi. E eu fui na altura em que o pai dele trabalha fora, e houve um dia que ele tem uma admiração enorme pelo pai dele, uma pessoa com muito respeito e muita honra para ele, mas houve um dia, numa sexta-feira, que ele chega do trabalho, e o pai chega lá à casa com a máscara de proteção de Covid. E naquela altura que ele entra com a máscara, o que ele diz foi o seguinte, eu tenho um colega meu no meu trabalho que foi diagnosticado com Covid. E ele, ao ver o pai com a máscara, sabendo que o pai foi infectado, paralisou completamente. Ele não conseguiu, naquela altura, o choque foi emocional, foi muito forte, ele não conseguiu processar mentalmente o que é que está a acontecer com o meu pai, o que é que está a acontecer, será que vai afetar toda a gente? Começam a vir os problemas todos na nossa cabeça, fruto das notícias que nós ouvimos no nosso dia a dia, e além disso, naquela altura, ele não conseguiu expressar esse medo, essa revolta, ou essas emoções todas que naquela altura ficaram reprimidas, porque naquela altura ele não conseguiu perceber o que estava a sentir com o corpo dele, porque supostamente o pai só entrou com uma máscara e avisou a notícia, era uma coisa simples. Mas, no subconsciente dele, ele viu aquilo como se fosse uma espécie de medo de morrer. Ou seja, o meu pai vai morrer, os meus irmãos vão ser afetados. E a expressão que ele disse foi, eu senti que perdi o mundo. Aqui está uma justificação de que, por vezes, uma coisa muito simples poderá tornar-se num problema muito grave e trazer até uma doença bastante grave. Eu vou ler-te uma frase que está no teu site Verdades do Corpo e diz assim: a doença é uma solução sábia que a natureza encontra para transformar uma vida. Ou seja, é isto mesmo, a doença transforma uma vida. Queres desmistificar isto um pouco? Assim, até podemos pegar mesmo neste caso, que é para simplificar um bocadinho a explicação, porque acho que é interessante nós explicarmos isso através de histórias que é mais fácil de compreender. Neste caso, a pele estava a transmitir uma mensagem, é do género, eu preciso de um toque de sustento, eu preciso que alguém me toque, eu preciso sentir o contacto, eu preciso de expressar algo. Isto é, naquela altura, quando aconteceu esse choque, inconscientemente ficaram ali necessidades biológicas, psicológicas e emocionais por acontecer. Uma necessidade de conforto, uma necessidade de um abraço, uma necessidade de uma palavra carinhosa, simplesmente dizer está tudo bem, estamos seguros. E nesse momento, se o corpo não tiver, ou se o nosso espírito não tiver essas condições no momento do choque, o que acontece é que depois esses sintomas vão estar a comunicar para essa nossa necessidade. E talvez o que esse rapaz, não é? esse meu cliente necessitava era simplesmente de uma palavra, de um abraço. E no momento em que ele tomou consciência disso, que eu estava a dizer, simplesmente ele reconheceu que houve aquele stress, ele pôde falar e imediatamente depois de ele falar, ele sentiu aqui uma frescura na zona do pescoço. Isto é, parecia que a pele, ou a nossa inteligência biológica, através de várias funções que nós temos a nível corticais e subcorticais, nos estava a pedir para que essa nossa necessidade de conforto, amor e segurança fosse reconhecida. Isto é, aí é que eu digo que, na realidade, os sintomas não são doenças, são os mensageiros que nos querem oferecer uma solução e que nos obrigam também a ter uma atitude diferente perante o pai dele. Por exemplo, eu também já estava a demonstrar que o pai talvez tinha uma postura de autoridade muito forte, não se dava muito às emoções, uma pessoa extremamente racional, e isso implicou também ele questionar um bocadinho a personalidade dele. Como é que eu também sou como o meu pai?
será que eu tenho que ser duro como ele? Será que eu tenho que reprimir também as minhas emoções e os meus medos como ele faz, que é para estar ali forte para a família? E digamos, esse sintoma, de certa forma, retira-nos um bocado da nossa zona de conforto e nos obriga a fazer questão. Eu posso ser mais, eu posso perceber melhor as coisas, eu posso ter o direito de expressar aquilo que eu sinto, de expressar as minhas emoções, de ter o contacto e o toque. E isso é uma descoberta lindíssima quando a pessoa passa por esse processo. E eu estou Aqui a dar aqui um está, exemplo. é É um isso mesmo, exemplo. aqui está a importância de cada vez mais nós termos um autoconhecimento e conhecermos a nós próprios e Isso. percebermos que realmente esta frase, a doença é uma solução sábia, é que muitas das vezes é a própria doença que nos está a chamar a atenção para que nós tenhamos aquela luzinha de ver alto, para, reflete, algo não está bem e precisas de mudar aqui e ali e prestar mais atenção aos sinais da vida. E assim estamos com o Marco Sousa, que nos traz verdades do corpo, é psicólogo clínico e pode de facto ser uma pessoa bastante importante na sua vida, se acha que realmente precisa de se conhecer melhor, nada melhor que de falar com o Marco Sousa, que poderá ajudá-lo com este novo projeto, que é um projeto no fundo inovador e ao mesmo tempo que pode transformar as pessoas. E porque ler é também uma boa forma de descobrir a solução para muitos dos nossos problemas, o Marco tem escrito muitos artigos, são imensos artigos sobre as mais variedíssimas temáticas como sexualidade, prostituição, medo, fracasso, manipulação, morte, sucesso, fracasso, depressão, entre outros que são interessantíssimos. Li alguns, Marco, mas perdia-me ali horas e horas a ler, sem dúvida nenhuma. Marco, estes Obrigado. artigos são fortes, em primeiro têm aquela intenção de também abanar, chamar a atenção, de fazer as pessoas quando lerem, alto, vou parar aqui, isto se calhar até tem alguma coisa a ver comigo, olha, eu nem tinha dado conta que realmente isto também era para mim. São intencionalmente escritos com essa intenção de chamar a atenção, de acordar um pouco as pessoas. Sim. O objetivo dos artigos é provocar também, de certa forma, um desconforto, não é? Porque é no desconforto que há aquele choque de ok, o que é que se passa comigo? Ok, vou estar atento, vou agora observar-me, ok, realmente ao ler este artigo isto está a mexer comigo, ok, vou escutar este fundo desta verdade, não é? E por vezes um artigo, e já tive várias pessoas a mandar-me e-mails, sobretudo muita gente do Brasil, porque o Brasil tem, digamos, é público-alvo gigante, são 216 milhões de pessoas, nós somos aqui só 10 milhões, não é? E tenho tido muita gente do Brasil realmente a partilhar realmente isso, que eu recebo e-mails a dizer mesmo que os artigos dela foram momentos-chave para mudarem a vida delas. Às vezes um simples artigo é o suficiente para ativar uma informação que está ali no subconsciente da pessoa, que não é nada novo para ela, mas há ali um reconhecimento e dá ali uma espécie de um impulso e a pessoa, ok, já percebo que isto que eu sinto é normal. E por vezes a pessoa só relaxa, ok, afinal aquilo que eu sinto não é cisma minha, afinal o que eu sinto tem uma razão, afinal o que eu sinto não é uma paranoia, afinal o que eu sinto tem uma razão e uma razão positiva até. E vou relaxar com isto. E no momento em que, por vezes, a pessoa lê o artigo e encontra aí uma resposta, automaticamente o inconsciente parece que abre uma janela para buscar outras soluções, de vários tipos, através de terapia, através de mudanças comportamentais ou através de começar a viver. Não é? Que muita gente tem esta dificuldade de viver, nós vivemos agora uma sociedade de pessoas sonâmbulas, desconectadas, esta é a realidade, não é? E por vezes eu próprio também me sinto assim, quando o stress é muito grande. E é importante chamar a atenção desta importância. E os artigos foram mesmo nesse sentido, para ajudar as pessoas a mexerem-se dentro delas e a buscar essa solução.
E para chocarmos um bocadinho mais, tu tens um artigo que se chama Mães Venenosas, a síndrome da mãe-aranha. Falar desta síndrome é emergir num dos tipos de relacionamentos mais tóxicos e complexos que podem ser experienciados ao nível das emoções. É de facto a mãe-aranha, é um tema tabu e de certeza absoluta que é um tema tabu daqueles sérios na nossa sociedade, porque a figura materna é dada como intocável, é endeusada a níveis psicologicamente patológicos. Por isso este artigo poderá chocar mentes sensíveis, sobretudo onde a mãe é a figura mais importante do mundo. Infelizmente não será assim tão fácil falar deste tipo de mães, porque nós temos mães e mães. É verdade, nós temos mães e mães. Mas é como agora a Rosa está a explicar e diz muito bem, falar, digamos, na nossa sociedade, uma sociedade patriarcal, monogâmica, judaico-cristã, falar da figura da mãe, estamos a entrar num terreno um bocado pecaminoso, ou seja, quando nós questionamos um bocadinho o que é ser mãe, parece que nós estamos a trair um bocado a nossa cultura e estamos a trair, digamos, os nossos estereótipos que nós temos, as nossas crenças religiosas, não é? Incultado pelo nosso inconsciente coletivo, e por vezes isso faz com que nós não estejamos atentos realmente qual é a natureza da nossa mãe, qual é a natureza psicológica e emocional da nossa mãe. E por vezes os comportamentos maternos podem ser altamente danificantes num bebé ou numa criança, e por ser mãe, não é? Mas tens que aceitar, é a tua mãe. É a tua mãe, tens que ouvir a tua mãe é que sabe, a tua mãe é que diz tudo, a tua mãe, digamos, a mãe por vezes é endeusada e faz com que nós sejamos proibidos em questionar o nosso Deus. E quando nós somos proibidos em questionar o nosso Deus, nós perdemos a nossa autoridade sobre a nossa vida. E a verdade é que a figura da mãe, e eu devo dizer isto, eu sei que eu vou dizer isto e pode chocar muita gente, mas a realidade é esta: todas as mães são emocionalmente tóxicas. Isto quer dizer o quê? Que é impossível uma mãe ser, digamos, perfeita em todo sentido. Porque uma mãe, antes de ser mãe, é uma mulher. E a mulher, antes de ser mãe, passou por uma série de provas, de histórias, de dramas, de conflitos, que quando se torna mãe, é impossível ela não passar isso para as crias. Sobretudo, por exemplo, revoltas, tristezas, anseios. E no momento em que a criança é concebida, e mesmo sobretudo nos primeiros 9 meses e passado 2 anos, que é chamado projeto de sentido gestacional, que é um período muito importante na nossa formação, durante esse momento o inconsciente da mãe passa para a criança muita informação emocional escondida, chamada a sombra materna. E a criança, como é uma esponja emocional, como a criança e a mãe estão em fusão psíquica mais ou menos até aos 5, 6 anos de idade, que é a altura em que a criança quase sente tudo que a mãe está a sentir, ela capta todo tipo de informação. Mesma forma como ela fala para o pai, a forma como ela fala para os pais dela, a mesma forma que fala para o marido, como ela se relaciona com o dinheiro, como é que ela se relaciona com o mundo, toda essa informação é passada para a criança. E isso fica na programação inconsciente de uma criança. E está, e a síndrome da mãe-aranha, só para concluir, só mesmo para concluir o raciocínio, surgiu-me através de uma menina que ela surgiu em consulta, já foi há muito tempo atrás, em que ela apareceu lá juntamente com a mãe, e o sintoma dela era aracnofobia. A aracnofobia é fobia às aranhas. Não é? Quando vê a aranha, a pessoa fica paralisada. Ou seja, um bichinho tão pequenino, não há razões racionais, porque eu bastava só mesmo desviar-me ou apanhar o bichinho com um papel e colocá-lo noutro sítio, já estava resolvido. Não é? Mas quando é uma aracnofobia, há aí algo irracional que mexe com a pessoa, e quando está na presença do estímulo daquele bichinho peludo, com aquelas pernas todas, seja pequeno ou grande, e passa à frente dos nossos olhos, ativa ali uma sensação de paralisia. E aí está. E a pergunta normal é, olha, já tiveste algum ataque de aranhas, não é? Do género, houve na tua infância alguma aranha que entrou pelo teu ouvido, alguma aranha que mordeu o teu corpo? E ela, nada.
Então foi aí que eu decidi sondar um bocadinho e perceber que quando estamos a falar da aranha, a aranha para o nosso inconsciente é uma espécie, também pode ser uma espécie de um símbolo, além do animal é um símbolo. E a aranha tem uma imagem no nosso inconsciente sendo um animal que capta as presas na sua teia. Isto é, quando nós vimos a aranha representa, digamos, nós enchermos de teias, ou seja, em que nós somos devorados por um ser, nos nossos maiores pesadelos, no qual nós não conseguimos escapar nem fugir porque ficamos ali, como se diz em espanhol, atrapados, não é? Bloqueados na teia da aranha e não conseguimos escapar. E a aranha também pode ter, digamos, esse símbolo da pessoa sentir-se na teia de alguma relação e não consegue escapar. E se essa pessoa na qual ela está a ser, digamos, prisioneira, é alguém na qual ela ama muito, o inconsciente não consegue suportar esta mistura de dores, não é? Então, ou seja, a pessoa que eu mais amo é a pessoa que mais me enrola nesta teia, não é? E isto faz com que o nosso inconsciente, para suportar digamos, esse conflito, projete a sua dor para uma aranha. E o problema agora é da aranha. O problema não é da minha mãe, o problema é da aranha, porque assim ela consegue expressar o medo sobre as aranhas e é que aparecem as fobias. E ao falar com a mãe, pronto, ela contou uma história da mãe e a mãe realmente explicou que na altura em que ela foi concebida, ela teve um problema com o pai dela, separaram-se e a partir daí a mãe jogou sempre com o pai através da filha. E ela dizia, minha filha, eu sofro, e ela dizia isso muitas vezes, minha filha, eu sofro muito por ti porque te amo. O meu sofrimento é porque eu te amo. Se não fosses tu, a minha vida era diferente. Mas eu aguento esta pedra aqui para estares comigo ao meu lado porque eu te amo. E isto é um amor extremamente tóxico. E claro que uma criança ouvir aquilo, o cérebro tem que arrebentar completamente com esta informação. Então aí é que encontram as soluções. E a melhor solução para gerir esse stress é projetar toda esta culpa num ser insignificante que não traz não traz nenhum problema na realidade. Eu quase que diria que para ser mãe é preciso fazer uma formação antes para que não se chegue a este ponto de se dizer tanto à geneira como é dita aos filhos, que não os não conseguem compreender muitas das afirmações feitas pelas mães, como essa que tu acabaste de dizer, e principalmente quando justificam tudo com a palavra amor, que ainda é um bocadinho mais complicado. Eu ia desafiar-te a leres um excerto de um artigo que tenhas escolhido para o comentares. Pode ser, Marco? Sim, sim. Eu não tenho nenhum artigo agora à mão, por Não acaso. tens nenhum artigo à mão, mas eu tenho aqui, É. por exemplo, algo sobre algo até bastante polémico também, que é sobre a síndrome da pessoa boa, ou seja, é o complexo do Salvador, como tu dizes. Tu afirmas que é um conjunto de sinais que detectam o complexo do Salvador, que detectam uma disfunção de comportamento, caracterizado por uma forte necessidade de querer salvar o outro dos seus próprios problemas. Isto acontece frequentemente, as pessoas são todas muito boazinhas, eu própria digo que eu sou uma boa pessoa e estamos sempre a tentar ajudar o outro e até nos esquecemos que, afinal de contas, o problema até somos nós, não é? E uma pessoa que transporta essa síndrome procura ser útil ao outro, prestativo, atencioso, olhando sempre pelos interesses alheios, ao ponto de só pensar em ajudar, em ser simpático, é extremamente tolerante, disponível incondicionalmente, ouve o sofrimento dos outros, ao ponto de substituir o lugar da outra pessoa no trabalho ou na família, em tudo, mesmo que essa ajuda implique afastamento das responsabilidades consigo próprio. E isto é extremamente importante. As pessoas esquecem-se muitas vezes de si próprias. Muito, muito. Esta síndrome que me está agora a contar, que estamos agora a partilhar, é muito comum. E é por isso que eu coloquei até a palavra síndrome, para as pessoas perceberem que não é normal. Porque se disséssemos assim, ser uma boa pessoa faz mal à saúde. Ok. Agora se colocamos, isto é uma síndrome, uma desregulação comportamental de ser uma boa pessoa, e quando digo boa pessoa é para chocar um pouco, não é? Já leva com que as pessoas questionem o para quê de passarem, de certa forma, a terem uma obsessão ou terem uma necessidade muito forte em serem úteis para as outras pessoas e perceberem de onde é que vem essa necessidade de quererem ser sempre estáveis, úteis, amorosos, ao ponto de, por vezes, nessas situações,
anularem-se completamente e tornarem, de certa forma, objetos utilitários de outras pessoas para serem usadas e abusadas. Normalmente as pessoas que vivem esta síndrome são as vítimas perfeitas dos chamados predadores emocionais. Por exemplo, o que são predadores emocionais? São pessoas que usam as pessoas ao seu próprio e único benefício e nada mais. Nós vemos isto várias vezes nas empresas, com pessoas que estão com colegas de trabalho, com pessoas que estão em lugares de chefia. Podemos ver isso também na família, e na família é um lugar onde isto acontece com muita frequência, por exemplo, não é? Em que as pessoas procuram simplesmente estar sempre a estar, serem extremamente úteis para a família, depois para no final conseguirem ouvir: mas eu gostava que as pessoas me reconhecessem o meu esforço. Porque no fundo é uma síndrome. Porquê? Porque quando a pessoa ajuda, no fundo ela faz isso que é para obter, por exemplo, uma necessidade que não foi preenchida na sua infância, que é a necessidade de reconhecimento, a necessidade de um abraço, a necessidade de um toque, de um afeto. Então adotam esse tipo de comportamento que é para buscar aquilo que não tiveram e acabam por ser movidas não, digamos, tanto de um fundo amoroso, compassivo, completamente desapegado, com liberdade, sem qualquer necessidade de reconhecimento e mérito, mas essa necessidade de ajudar vem de um lugar de medo. E quando essa necessidade de ajudar vem de um lugar do medo, isso acaba por se tornar intoxicante para a própria pessoa. É por isso que um dos sintomas que existe das pessoas com síndrome normalmente são pessoas que sofrem bastante vezes com ataques de pânico, perturbações da ansiedade, doenças que limitam o corpo, que se tornam imóveis, quase como se o corpo disse: para, estás-te a dar demasiado de ti, olha para ti, para por um momento. E por vezes esta síndrome depois acaba por somatizar em certos problemas. Por exemplo, no caso da fibromialgia, que é uma doença que é uma manifestação que eu conheço muito bem, posso dizer que 95% das pessoas que têm este sintoma, à partida, já desenvolveram esta síndrome. Porque a fibromialgia, normalmente uma das características comuns, por exemplo, da fibromialgia, que normalmente causa o cansaço muscular, a paralisia, é a necessidade de ser altamente prestável à outra pessoa. E por vezes essa necessidade de prestar altamente a pessoa anula-se ela própria. Então cria um conflito interno que leva a essa patologia. Concordo, Marco, vou-te interromper. Concordo contigo, até porque eu sou uma das doentes com fibromialgia e felizmente consegui fazer essa descoberta que achei realmente muito importante. Era preciso parar e é preciso refletir, é preciso ter calma e deixar um bocadinho, muitas das vezes, a vida do outro de lado para tomarmos conta da nossa, porque a partir do momento, e eu sou um exemplo, tento dar esse exemplo a muitas das pessoas que sofrem da mesma doença, a partir do momento em que eu comecei a parar mais e a perceber: não, agora o tempo é para mim, eu preciso deste tempo e preciso de acalmar, porque o outro é grandinho, ele sabe cuidar dele, e aí as coisas foram melhorando, eu estou muito melhor de saúde, a partir do momento que eu comecei a parar mais e a refletir e a pensar de onde é que as coisas vêm. Elas vêm da mente, sobretudo da mente. É por isso que eu acho que é extremamente importante nós muitas das vezes procurarmos ajuda, que foi também o que eu fiz, procurar ajuda no outro, naquele que é especialista, e temos aqui o Marco Sousa é psicólogo clínico e também é especialista nesta área de ajudar o outro. Marco, como é que as pessoas podem fazer se quiserem estar contigo e ter essa ajuda tua? Ok, é fácil e basta, pode entrar o contacto através do programa, pode também entrar em contacto, é bom também, não é, para subscrever o programa e também, creio que também nesse sentido também pode buscar informações, podem ir também a um site que é o verdadesdocorpo.com e lá tem uma zona de contactos, tem e-mail, tem todos os contactos telefónicos necessários. E por vezes é possível fazer marcação através de consultas presenciais, que normalmente costuma acontecer na zona de Penafiel, Porto e entre os rios, Lousada também, ou são através de videoconferência. Videoconferência também, agora tive esta experiência do Covid, tive vários clientes a fazer consultas de videoconferência e pensava que ia ser difícil trabalhar com videoconferência, mas não, porque por acaso eu tenho tido muitos bons resultados de videoconferência,
porque por vezes o facto de estarmos em casa, nós temos o conforto do lar e permite-nos também estar mais à vontade e abrir um bocadinho mais o nosso inconsciente e falar de coisas que não somos capazes de dizer, por exemplo, noutros contextos. Por isso, todas as soluções são válidas e creio que por aí conseguimos encontrar soluções e podem entrar em contato comigo e com o projeto também. Obrigada, Marco. Nós já estamos quase na reta final, mas eu gostava ainda de referir as crianças, porque as crianças difíceis podem criar níveis de stress tão elevados que acabam por serem abandonadas psicologicamente pelos pais, mesmo sem intenção. As crianças que muitas das vezes são aqui um bocadinho esquecidas, eu não diria esquecidas por nós adultos, mas esquecidas pelos próprios pais em pensarem que eles também têm stress ou também têm depressão e também precisam de ajuda. Sim, sim, é verdade, é verdade. Isso é um tema que mexe comigo particularmente, porque eu sou muito sensível a esse tema das crianças, porque, digamos, as crianças ainda não desenvolveram um nível de consciência e responsabilidade de um adulto e acabam por vezes por sofrer traumas, não é? Por causa dos adultos não terem essa responsabilidade, essa consciência. Aqui a única coisa que eu posso dizer é que os nossos filhos são o reflexo da nossa criança interior. Isto é, isto pode parecer um pouco New Age, pode parecer um bocado esotérico, mas é importante perceber isto aqui é uma dica. Todos os filhos são o espelho da nossa criança interior. Aquilo que eu não consegui, aquilo que como criança está em falta, em carência, ou palavras por dizer, certas revoltas, certas angústias, certos medos que eu mantenho da minha infância, os nossos filhos vão espelhar isso 100%. Isto é, o que eu quero dizer com isto é o seguinte: se nós queremos ver os nossos filhos diferentes, é importante o pai questionar-se e perceber que o filho que está à minha frente é sempre o meu espelho. E perceber o porquê do filho estar irritado. Porquê é que o meu filho está sempre enraivecido? Porquê é que ele está sempre agressivo? Será que ele não está a espelhar uma agressividade minha que eu não quero manifestar em casa? Será que o meu filho está com medo da escola? Será que ele não está a falar também do meu medo de me querer separar dos meus pais? Isto é, a estratégia mais inteligente que um pai pode ter na educação é perceber que as crianças são um espelho emocional. E com isso, não é mandar uma má notícia, porque realmente os pais acabam por dizer: então, seu doutor, você quer dizer então que a culpa da minha criança está assim, é minha? Não, eu acabo por dizer assim: não, eu não quero dizer isso, eu só quero dizer que a solução para o seu filho está em si, que é completamente diferente. Porque a partir do momento em que vemos que os nossos filhos são espelhos de nós próprios, nós estamos a encontrar uma solução, não só para eles, mas também para a nossa vida. Não é? E por vezes os pais, por tempo, por exigências da sociedade e por mais, não conseguem, não se permitem fazer esse questionamento, que por vezes ao princípio é doloroso, e vejo pais nesse questionamento a passarem por situações às vezes um bocado dolorosas por constatarem isso, mas no final é altamente libertador. O filho muda de um dia para o outro. Às vezes é numa conversa incrível que quando o pai toma consciência que houve uma alteração, quando chega a casa o filho já está diferente. E aqui eu pergunto, será que o filho mudou assim ou será que o nosso cérebro já está a ver o filho de outra forma? E o jogo muda e o jogo fica completamente diferente. Aqui fica uma dica excelente para pais com filhos que costumam dizer que eles são problemáticos, muitas das vezes eles não são nada problemáticos, basta só pedir ajuda e tudo se resolve. Estamos mesmo na reta final, Marco, nunca pensaste em escrever um livro com tantos artigos, com tantas coisas escritas? Já, sim, por acaso já pensei, é algo que eu talvez vou organizar isso e agradeço desde já também esse convite, esse reforço que está a dar, já não é a única pessoa que me sugere isso, sim, mas talvez posso pensar isso um dia destes, quando for mais sábio, um bocadinho mais. Aqui fica a dica, fica aqui a dica para que, porque com tantos artigos, de facto, nada melhor do que realmente escrever um livro, colocar lá tudo isso, porque é uma ajuda muito grande. Um livro, nós podemos tê-lo em casa, podemos lê-lo quando nós quisermos e pode ser uma grande ajuda para muitas famílias que muitas das vezes não querem procurar o outro tipo de ajuda e têm-na no teu livro. Isso é importante. Um minuto para os teus agradecimentos, para dizeres aquilo que tu quiseres dizer como final deste programa.
Antes de mais, quero agradecer a oportunidade que vocês me estão a dar por estar aqui a partilhar este conteúdo, que acho que é muito importante. Quero agradecer também à vossa iniciativa, também em ter este projeto para divulgar, digamos, questões que são muito importantes para a sociedade, e acho que isso é que o nosso verdadeiro papel como seres humanos é partilhar isto para a comunidade e enriquecer-nos culturalmente também, não é? E quero agradecer também aos meus clientes pela confiança incondicional que têm comigo também. Agradecer aos meus amigos que estiveram sempre ao meu lado, porque passei por algumas situações em que por vezes este conhecimento é um bocado fora da caixa e acabo por trazer alguns problemas por causa disso, e sobretudo à minha família por estarem sempre lá. Obrigada, Marco, foi um prazer estar aqui à conversa contigo. Muito haveria mais para podermos falar, estaríamos aqui 2 ou 3 horas e se calhar não esgotávamos a conversa, mas foi interessantíssimo, por isso mesmo muito obrigada, muito sucesso para este teu Obrigado, trabalho e também para este projeto, que é um projeto que tem pernas para andar. Eu fico aqui a aguardar o livro para poder divulgá-lo também, será uma honra poder divulgar o teu livro e desejar-te o melhor do mundo. Nós chegamos ao final de mais um Culturando, na próxima semana voltamos com mais um convidado e já sabe, se quiser estar comigo aqui à conversa, basta enviar um e-mail para culturando2015@gmail.com e agendar a entrevista. Um beijinho a todos aqueles que nos vão acompanhando durante as semanas que vamos aqui deixando, mesmo desta forma virtual, o Culturando, e qualquer dia voltamos, se tudo correr bem e se Deus deixar, ao estúdio com os nossos diretos e também se a pandemia se for embora. Marco, mais uma vez, muito sucesso e até um dia destes, Obrigado. quem sabe a gente se cruza por aí. Sim, até breve. Até Obrigado. breve.